Graça e paz, meus irmãos. Continuando agora a terceira parte do testemunho das minhas experiências com o Senhor Jesus e a igreja, eu gostaria de falar um pouco mais agora a respeito da enfermidade que eu tive e sobre a ceia do Senhor, onde está diretamente relacionada também com a enfermidade. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, e essa é a razão, porque muitos estão fracos, doentes, e não são poucos os que morrem. E então eu gostaria de refletir um pouco sobre essa questão de discernir o corpo, porque esta é a razão, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 a 34. Discernir o corpo é fazer o juízo correto, uma avaliação correta do que significa a verdadeira realidade do corpo de Cristo. Muitos irmãos interpretam diferente essa passagem e muitos também estão equivocados em relação à realidade desse corpo. Pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter feito simbolicamente na ceia com seus discípulos o partir do pão e o beber do cálice, muitos atribuem ao pão e ao cálice o valor espiritual da ceia do Senhor. E não entendem que o Senhor Jesus estava revelando ali o que ia acontecer com o corpo físico dele, com a vida dele, que seria partido por nós, para a nossa salvação. Ali ele pegou o pão e o vinho, assim como ele falava por parábolas, para representar o que estava para acontecer. Ali era a ceia da Páscoa, e ele ali estava mostrando que a vida dele seria derramada por nós, o sangue dele seria derramado por nós e que o corpo dele seria dado, partido por nós. Precisamos primeiro entender que o contexto da passagem bíblica, quando Jesus ceou com seus discípulos, ali ele estava comemorando a Páscoa. E a Páscoa, a gente sabe que ela iniciou quando Deus libertou o povo do Egito, quando o povo precisou matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta e comer do cordeiro do lado de dentro de casa. O sangue do cordeiro na porta, do lado de fora, era para protegê-los da morte. E do lado de dentro eles participavam, comiam daquele cordeiro. Esse cordeiro representava Cristo. Esse foi a Páscoa, que era ainda a promessa da salvação do Salvador. A primeira Páscoa realizada pelos judeus. E essa Páscoa que o Senhor Jesus realizou com os discípulos está sendo a realidade daquilo que foi profético lá na antiga aliança, no deserto, quando Deus libertou o povo do Egito. Então, naquele momento, quando Jesus estava ceando, ele estava dizendo: este é o meu corpo e este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Ele estabeleceu a partir dali um novo tempo, uma nova aliança no sangue dele, porque a antiga aliança era provisória e essa nova é eterna. E tanto é que no Evangelho de João ele vai comparar a antiga aliança com o pão da antiga aliança que o povo recebeu no deserto, com agora o que é a vida dele que ele está dando. Em João, no capítulo 6, versículo 35, diz: declarou Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E nesse mesmo evangelho, a partir do versículo 47, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Este quem? O próprio Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a vida dele, não é aquele pedaço de pão que ele estava mostrando para os discípulos e nem o pedaço de pão que a gente come na ceia. Do versículo 54 em diante, ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Precisa ficar bem claro para a gente, meus irmãos. Precisamos discernir o corpo de Cristo, entendendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Isso foi declarado por Ele mesmo. E como isso aconteceu?
ele disse ali na ceia que o corpo dele seria dado, seria partido por nós, e deu a comer um pedaço de pão a cada irmão. Por quê? Isso estava representando que quando Jesus morresse e ressuscitasse, ele ia voltar para os seus discípulos como aquele pedacinho de pão que cada um comeu. E aquele pão que foi partido, aqueles pedacinhos que foram dados a cada um dos seus discípulos, representava a vida dele, que é o Espírito Santo em nós. Por isso, ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Capítulo 16, versículo 7, mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Jesus está dizendo aqui que ele precisava morrer para ele ir para o Pai, ser glorificado e nos enviar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que hoje está dentro de nós, cada um de nós que faz parte do corpo de Cristo. Aquela representação na ceia, quando ele parte o pão dele, que é o corpo dele, ou seja, ele precisava ser partido, ele precisava morrer para que o que estava dentro dele, que é o Espírito Santo, ser dado para os discípulos, para nós. E então ele partiu o pão e deu um pedacinho para cada um. Então o pão é a plenitude de Cristo, da vida de Cristo. E os pedacinhos que cada um comeu é parte desse pão, é parte de Cristo, é parte dessa plenitude, que é o Espírito Santo em nós. Então, esse é o verdadeiro significado da ceia do Senhor. É o corpo dele espiritual, e não um pedaço de pão que a gente come como memorial, deixado por ele para que nós lembrássemos dessa aliança que foi feita, até que ele volte. Então, meus irmãos, comer o pão e beber o cálice que o Senhor Jesus revelou na ceia com seus discípulos, representa comer e beber da carne dele, do corpo dele, da vida dele, do Espírito Santo, e não do pedaço físico do pão e do cálice, que representa um memorial da obra que ele consumou na cruz. Participar da ceia discernindo o corpo é tendo esse entendimento. Se atribuirmos algum valor espiritual àquele pedaço de pão, àquele pequeno cálice de vinho, nós estamos reduzindo a obra que o Senhor Jesus Cristo consumou na cruz pelos nossos pecados a matéria, a um pedaço de pão. Isso é algo muito sério. Infelizmente, muitos herdaram essa herança esse costume do catolicismo, porque o catolicismo ele atribui esse valor espiritual à Eucaristia. Eles acreditam, eles creem na transubstanciação da Eucaristia, que o corpo e o sangue de Cristo se transforma, aquela hóstia se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Isso é heresia, meus irmãos. Isso é anular a cruz de Cristo, é anular o valor da obra de Cristo na cruz. A palavra de Deus diz que o justo ele viverá pela fé. É pela fé na palavra de Deus, é pela fé na obra que Jesus consumou na cruz e não naquilo que a gente está acreditando que possa ter algum valor espiritual. A ceia é um memorial, ela não é um remédio para as nossas enfermidades, para os nossos problemas. Jesus cura sim, ele pode curar e ele cura sim, mas o princípio da ceia do Senhor não é para a cura das nossas enfermidades. A cura, ela está no controle de Deus. Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Ela não está no nosso controle, no pão que a gente come. Eu estou dizendo isso porque aconteceu algo muito sério. Eu dei o meu testemunho para uma irmã que fez parte da mesma igreja que eu congreguei os 10 anos, os meus primeiros 10 anos de cristã. Ela também não está mais nessa igreja, está numa outra igreja, e essa igreja que ela disse que está bem, que conhece, está satisfeita com o pastor, enfim. Eu dei o testemunho para ela, e ela, na semana seguinte, me enviou uma pregação do pastor para eu ouvir exatamente a respeito da ceia. E o que me deixou impactada é que o pastor, ele pregou
o contrário, exatamente o contrário do que eu tinha falado para ela. Ele prega que as pessoas que estiverem enfermas devem comer do pão para serem curadas. Isso foi muito impactante para mim. Ele diz que discernir o corpo de Cristo é entender que o corpo dele que morreu lá na cruz, levou todas as nossas enfermidades, como está escrito em Isaías, e que porque ele levou no corpo dele todas as nossas enfermidades, nós devemos comer para ser curados. Ou seja, ele atribui ao memorial que Cristo deixou, que deu ordem para que a gente fizesse em memória dele, porque ele disse o seguinte: toda vez que comer e beber deste pão e beber desse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Fazei isso em memória de mim. Jesus não disse, fazei isso para ser curados. E o que aconteceu, meus irmãos, foi algo muito triste. Essa irmã, depois quis conversar com ela, falar mais detalhes a respeito, né, dessa experiência e na palavra de Deus trazer esse discernimento, esse entendimento, mas ela não aceitou. Ela respondeu: minha irmã, obrigada, mas eu estou muito satisfeita com o meu pastor, eu confio nele. E infelizmente essa irmã agora no ano de 2018 faleceu de câncer. Coincidentemente, a mesma enfermidade que eu tive, que eu testemunhei na primeira e segunda parte desse testemunho. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz como espada de dois gumes. Ela é poder de Deus para a nossa salvação. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos os que morrem. Meus irmãos, a cura das nossas enfermidades, ela está no controle de Deus e não no nosso controle. A palavra de Deus está em 1ª carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz para ele: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Em Gálatas 4:13 ele diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece sem um propósito. Jó, ele perdeu tudo que tinha, perdeu seus bens, perdeu sua família e ficou doente. E ali havia propósito, Deus queria provar a fé de Jó. Deus queria provar se o coração de Jó estava nas coisas, nos bens que ele tinha, na família, e se ele tinha amor também, mais amor à sua própria vida do que em Deus. Muitas vezes Deus permite-nos passar por enfermidades para nos provar, para saber onde está o nosso coração. E precisamos avaliar, né, examinar nós mesmos e discernir, né, o motivo. Mas ainda que a gente não entenda como Jó não entendeu, a gente tem que responder ao Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do meu Senhor. Eu hoje não poderia estar testemunhando para vocês a minha experiência se eu primeiro não tivesse sido provada e aprovada por ela. O Senhor é minha testemunha, o Espírito Santo testemunha comigo que eu levei a um nível de prova tão grande ao ponto de negar minha própria vida mesmo, por amor a Ele. E muitas vezes Deus permite a enfermidade para nos provar onde está o nosso coração. Quando a palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, é porque em todas as coisas Deus tem propósito, inclusive nas enfermidades. Nós devemos sim buscar pela cura, clamar pela cura, mas precisamos entender o propósito, porque senão aquela enfermidade, se não cumprir o propósito, é em vão, porque a nossa vida, o valor real da nossa vida é o que é construído na eternidade, são os propósitos de Deus que devem se cumprir nas nossas vidas. A gente vai apenas recuperar a saúde, mas se o propósito não se cumprir, foi em questões de valores espirituais, pode ser em vão essa experiência. Na ocasião que eu tive um câncer, eu li um artigo do John Piper, intitulado Não Desperdice o Seu Câncer. Me ajudou a entender que havia propósito na enfermidade que eu tive. Gostaria de encerrar essa parte do testemunho exortando aos irmãos a viverem pela fé na graça de Deus, na obra de Cristo na cruz, e deixar a palavra que está em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos
20 e 21, que o apóstolo Paulo disse: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anule a graça de Deus, meus irmãos. Viva pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe.